Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por tua palavra que está lida, palavra que já está sendo ministrada nessa noite aos nossos corações pelo teu Santo Espírito, e pedimos que esse Espírito Santo do Senhor, que está aqui presente neste lugar, possa continuar a iluminar os nossos corações para compreendermos, ó Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vença suas lutas. Vença suas lutas. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, porém nós precisamos entender como foi escrito esse texto de Efésios capítulo 6. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, na verdade todo o livro de Efésios, nós vamos nos deparar com um apóstolo que está preso, um servo do Senhor que estava preso, e aqui na sua prisão, o coração de servo dele o leva a escrever algumas cartas, e nessas cartas ele vai trazer várias orientações, e aqui em especial para a igreja de Éfeso, uma igreja onde gentios e judeus estavam vivendo ali a conversão em Cristo Jesus. Então ele traz aqui, na verdade, uma carta de orientação preventiva para aquele povo, mostrando sobre a salvação, redenção, adoção, eleição em Cristo Jesus e tantos outros conceitos que ele traz para esta igreja. E agora aqui nós vamos ver no capítulo 6, fechando essa carta, o apóstolo mostrando para a igreja como que ela deveria enfrentar as suas lutas, como que ela deveria lidar com as circunstâncias que muitas das vezes são contrárias contra a nossa vida, porque a circunstância em que ele se encontrava não era uma circunstância favorável. Volto a dizer, ele estava preso quando ele escreve essa sua carta. A luta dele agora se encontrava dentro de uma prisão, e ele está direcionando assim aquela igreja. Portanto, Deus quer perguntar a mim e a você nessa noite: qual é a sua luta? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha também pela internet, Deus quer trazer esse questionamento ao nosso coração, porque para vencermos as nossas lutas, nós precisamos entendê-las. Para nós podermos assim alcançar a vitória, nós vamos tomar ações necessárias após entendermos as nossas lutas. Paulo só vencia as suas lutas, pois ele compreendia exatamente
logicamente, pela orientação e condução do Espírito Santo, quais eram os passos que ele precisava dar para sair vitorioso em suas guerras. Ele está aqui preso injustamente, mas mesmo assim orientando o povo em Éfeso daquilo que eles deveriam fazer para poder vencer as suas lutas. Portanto, vença as suas lutas fortalecendo-se no Senhor. O versículo 10 ao 12, nós vamos observar isso. O texto é muito claro no versículo 10, você está com a Bíblia aberta aí ainda? Amém? A Bíblia diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, ele está caminhando e para encerrar a sua carta, ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor. Vença as suas lutas fortalecendo no Senhor. É o primeiro princípio que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite. As suas lutas só serão vencidas se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele é a razão, Ele é a base, Ele é o fundamento da nossa vitória. Nenhuma vitória consegue ser alcançada se não for em Cristo Jesus. E o texto nos mostra isso, e Paulo vai ensinar aos Efésios que eles precisavam então entender as suas lutas. E você vai observar aqui que quando ele fala para eles fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e ele vai explicar para eles agora a respeito da sua luta. No versículo 12, ele vai mostrar para o povo, para a igreja, acerca daquilo que eles precisavam compreender, das lutas que eles estavam enfrentando, ou que eles iriam enfrentar. E você vai observar que primeiramente, Paulo vai mostrar para eles contra quem não é a nossa luta. E você, para poder vencer as suas lutas, fortalecendo-se no Senhor, você precisa entender contra quem não é a sua luta. Versículo 12 ele diz: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar. Igreja, entenda o seguinte: a sua luta não é contra pessoas. Muitas vezes nós temos a tendência de querer trazer para a pessoalidade as nossas lutas que enfrentamos. Às vezes você está lidando com a questão, você está trabalhando diante de um problema, e é muito comum quando aquela questão se avoluma, ou quando você começa a ter percalços no meio do tratar e trabalhar essa questão, surgir talvez pessoas ali contrárias, ou que até mesmo te atrapalham no desenvolvimento daquela situação, ou até mesmo do trabalho que você está desenvolvendo, do projeto que você está empenhando, até mesmo os seus estudos, não sei, mas é muito comum surgir, e aí você tende a transferir a sua luta para a pessoa. Olha, porque a pessoa está me atrapalhando, porque o fulano A, B, C, ou é o Antônio, ou a Maria, ou é o João lá do meu trabalho, e aí a tendência é você começar a querer colocar em pessoas, traduzir a sua luta para a pessoa, mas não, olha, não é pessoal, não é contra pessoas, não é contra o João, não é contra o Antônio, não é contra Maria, e nada contra, eu estou só citando nomes aqui genéricos, tá? Mas não é contra pessoas, não nomeie pessoas, porque a sua luta não é contra pessoas. Ele traz aqui, igreja em Éfeso, olha, a nossa luta, a luta que vocês vão enfrentar não é contra pessoas, entenda isso. Para você ser vitorioso, para você vencer as suas lutas, fortaleça-se no Senhor e entenda, você não está lutando contra pessoas, não é contra pessoas que temos que lutar. Mas depois de mostrar contra quem não é a nossa luta, ele vai enumerar contra quem eram as suas lutas, e contra quem eram as lutas da igreja daquele tempo, e contra quem é as nossas lutas também no dia de hoje. Porque ele diz, primeiramente, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim, agora ele vai trazer uma lista, para que nós possamos entender claramente contra quem devemos lutar, contra quem eram, ou contra quem é as nossas lutas, contra principados e poderios,
contra os príncipes deste mundo, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. A palavra de Deus está dizendo para mim, para você, olha, você não tem que lutar contra pessoas, porque essa luta sua não é nominal, não é pessoal, mas você tem que lutar contra poderios, contra principados, contra potestades, contra os príncipes das regiões celestiais. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos entender, e nós precisamos parar de querer traduzir as nossas lutas e colocar em pessoas, porque não é contra pessoas, existe algo muito além disso, e que nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para entender as nossas lutas. Muitas pessoas guerreiam e morrem no meio da guerra, porque não entendem a sua luta, não entendem contra quem está lutando, ou estão lutando de forma errada. Compreenda isso, entenda isso nessa noite. Deus quer te levar a entender. Quando nós entendemos as nossas lutas, nós vamos assim conseguir sair vitoriosos nela. Somente quando nós entendemos contra quem é a nossa luta e compreendermos que por nossas próprias forças nós jamais venceremos, é que nós vamos buscar então fortalecer no Senhor. Amém? Porque quando nós traduzimos a nossa força para pessoas, a tendência é nós queremos comparar com ela. E aí sabe o que a gente faz? Não, porque eu vou estudar mais do que ele, vou ficar mais inteligente do que ele, eu vou ganhar dele. Eu vou trabalhar mais horas do que ele, então eu vou me dedicar mais tempo, então ele não vai conseguir ser promovido no meu lugar, e ele não vai me atrapalhar os meus planos. E aí você está traduzindo para pessoas. Mas entenda, sempre vai ter alguém que vai ter um diploma a mais que você, sempre vai ter alguém que vai trabalhar 1 hora a mais do que você, sempre vai ter alguém que vai estar um passo na sua frente. Então, enquanto você continuar traduzindo para as pessoas, você nunca vai sair vitorioso das suas lutas. Então, Deus traz a você entender que a sua luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, poderios, contra príncipes desse mundo de trevas, contra espíritos espirituais da maldade das regiões celestiais, porque aí você vai entender que não é pela sua força, então você vai buscar se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para você vencer as suas lutas, amém? É assim que você vai vencer. Então fortaleça-se no Senhor, entenda a sua luta e fortaleça no Senhor. Com a sua força você não vai vencer, mas na força do Senhor você já é mais do que vitorioso, amém? Primeiro princípio, guarda isso. Segundo princípio que Deus traz para nós nessa noite: vença as suas lutas permanecendo firmes. Agora, depois de fortalecer no Senhor e na força do seu poder, a orientação que o texto bíblico traz para nós é para que nós possamos permanecer firmes. Não é pelo fato de Deus ser a razão de nossa força que nós devemos abrir mão e assim vacilar, fraquejar. Muito pelo contrário, é preciso permanecer firmes. Por 3 vezes, Paulo vai orientar aqui nesse trecho da sua carta aos Efésios a eles permanecerem firmes. Eu não sei se você observou isso, mas eu quero te levar você a observar agora com mais calma. No versículo 11, está com a sua Bíblia ainda aberta? Deu tempinho aí agora, precisa até encontrar de novo. Está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Amém, glória a Deus, um pouquinho a mais abriu, não tem problema. Versículo 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Permanecer firmes, ou suportar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, ele vai dizer para nós: por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes, ficar firmes. Versículo 14, portanto, permanecei firmes, trazendo em volta a cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Por que será que Paulo frisa tanto isso? Por que será que Paulo fala aqui repetidamente para que eles pudessem estar permanecendo firmes? Sabe por quê? É porque essas lutas elas estavam intrinsecamente ligadas às ciladas de Satanás. É o que o versículo 11 diz para nós. Observe que no versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo.
Ele está dizendo: olha, vocês precisam permanecer firmes, porque vocês estarão enfrentando ciladas do diabo. Então vocês não podem vacilar, vocês não podem fraquejar, vocês precisam ficar firmes. Diante disso, é interessante observarmos o que ele diz no final do verso 13, depois dele mostrar a cilada de Satanás, que era contra quem nós estaremos enfrentando. No versículo 13, depois de dizer que precisava se revestir da armadura de Deus para resistir nesse dia mau, ele vai dizer: havendo feito tudo, permanecei firmes. Eu acho interessante esse texto, essa parte, sabe por quê? Ele vai trazendo as orientações, ele vai mostrando o que deveria fazer, revestir da armadura, mostrando contra quem é a luta, contra quem não é a luta e tal, manda vestir a armadura. De novo, você vai observar isso, resistir no dia mau, e ele diz: e depois de haver feito tudo, permanecer firmes. Já jejuou, já orou, já consagrou ao Senhor, já leu a palavra, já voltou a orar, já voltou a jejuar, já voltou a consagrar, fez tudo o que tinha feito. Olha, permanecei firmes. Não pare, havendo feito tudo, permanecei firmes. O que isso quer nos ensinar, igreja, é que mesmo fazendo tudo aquilo que Deus nos orienta a fazer por meio das orientações dadas em sua palavra, é preciso permanecer firme. Em uma luta espiritual não dá para cochilar, não dá para vacilar, é preciso permanecer firmes. O bom soldado não sai da sua posição de combate enquanto não acabar a batalha. Ele permanece firme, ele continua de prontidão. Permaneça firme na sua posição de combate. Ainda não é tempo de descansar, ainda não é tempo de descansar. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, estaremos em uma constante guerra contra os exércitos espirituais do mundo da maldade. Então permaneça firme, seja valente diante das investidas de Satanás, permaneça firme. É o segundo princípio que Deus quer trazer para nós nessa noite, para que você e eu possamos vencer as nossas lutas. Terceiro princípio que nós vemos no texto bíblico, que para vencer as lutas, é necessário revestir-se de toda a armadura de Deus. Agora, do versículo 13 ao versículo 17, nós vamos ver o apóstolo trazendo aqui a ilustração de uma armadura de um soldado romano, trazendo a aplicação da importância do uso dessa armadura para um bom combatente na guerra. Soldado que vai para a guerra, sem armadura é presa fácil do inimigo. É presa fácil do inimigo. Soldado não pode ir para a guerra sem armadura, entendeu? Vai lá só com a bandeirinha. Eu fico com dó daqueles filmes em que sempre tem aquele camarada em que ele é colocado com a bandeira para poder ir na frente do exército. Irmãos, eu fico com a dó daquele cara, porque não tem jeito, irmãos, não tem jeito, está lá todo mundo com espada e tal, armado e tudo mais, e o camarada está lá correndo com aquela bandeirinha lá. Vai ser presa fácil, lá está mostrando a bandeira e tal, mas não tem jeito. Soldado que vai para a guerra sem armadura é presa fácil do inimigo. O inimigo fica observando. E interessante que o apóstolo aqui traz agora esse exemplo da armadura, e ele faz aqui a listagem dos equipamentos que compõem a armadura do cristão. Se as crianças estivessem aqui à frente, eu ia até chamar elas para poder mostrar aqui, porque elas sabem de cor e salteado, e cantam, e falam isso cantando ainda para a gente. Mas a gente tem aqui o cinto representando a verdade, a couraça representando a justiça, os calçados representando a disposição para o evangelho da paz, o escudo representando a fé, o capacete representando a salvação e a espada do Espírito representando a palavra de Deus. Então ele traz essa listagem, e dessa listagem, se eu fosse perguntar aos irmãos aqui, qual dessas partes é a mais importante? Fica a dúvida, não fica? A gente fica pensando, qual a parte que é mais importante? Será que é a fé? Porque a fé traz aqui, no versículo 16, que a gente pode apagar todos os dados em chamas do maligno, mas também a gente vê aqui que tem o capacete, que é da salvação. A gente vai observar aqui que tem aqui os calçados, que é para poder pregar o evangelho da paz, mas tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Qual dessas partes é mais importante? Sabe qual parte dessa é mais importante? Todas. Todas as partes são importantes. Observe o versículo 11 e no versículo 13. O texto diz, versículo 11: revesti-vos de... Ele fala para você colocar parte da armadura? Ele fala para você, olha, coloca só a couraça, coloca só o capacete, a espada e vai para a guerra. Não, ele diz, revestiu de toda a armadura. No versículo 13 ele vai voltar e vai frisar novamente, por isso, tomai toda a armadura de Deus. Igreja, entenda isso, toda a armadura, ela é imprescindível para o soldado vencer a sua guerra. Nós precisamos entender que toda parte é importante, não podemos deixar nenhuma parte do nosso corpo descoberta, pois senão o inimigo de nossas almas irá se aproveitar dessa brecha, e será lá que ele vai evidenciar os seus esforços para nos atacar e nos derrubar. Então revista-se de toda a armadura de Deus. Não ache porque talvez você, olha, minha fé está fortalecida no Senhor, glória a Deus e aleluia. Não preciso pregar o evangelho da paz. Não vai nessa não, meu irmão, não vai nessa não. Toda parte da armadura é imprescindível. Não ache que se você talvez está destacando, ou uma parte está mais forte ou evidente ali, que você não precisa das outras áreas, porque todas são extremamente importantes. Se não fosse assim, ele não diria a palavra de Deus no versículo 11 e no versículo 13, para revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda ela. Quer sair vitorioso, quer vencer as suas lutas, revista-se de toda a armadura de Deus. Por fim, quarto princípio que o texto traz para nós, e que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite: vença as suas lutas por meio da oração constante. Versículo 18 ao 20, a palavra de Deus vai mostrar isso para nós. O texto, versículo 18 ao 20, vai dizer o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Agora fechando, o apóstolo aqui vai fechar mostrando a importância da oração. E algumas observações importantes precisam ser aqui destacadas no texto bíblico. A primeira delas é a necessidade de oração constante. O versículo 18 diz: com toda oração e súplica, orando um pouquinho, orando alguns minutos, orando em algumas partes do dia. Não, ele diz, orando em todo o tempo. Ele está mostrando a necessidade de orar constantemente. Outra observação importante, a observação necessária de vigiar com perseverança. Ele diz, vigiando com toda perseverança. Não basta apenas vigiar, é preciso ser perseverante em sermos vigilantes. Não basta você vigiar apenas na primeira vigília da noite, não basta você vigiar na terceira, quarta, não, precisa vigiar em todo o tempo. Em todo tempo, precisa perseverar. Se você for vigiar apenas, olha, eu vou vigiar de 6 horas à meia-noite, e não vigiar nos demais horários, é presa fácil do inimigo. Vigie, permaneça. O versículo também mostra para nós aqui, esse trecho mostra para nós a importância de observarmos a necessidade de suplicarmos por todos os santos. O texto diz, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de orar por nós, além de clamarmos por nós, precisamos orar uns pelos outros. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter uma oração constante em todo o tempo, orar, perseverar na oração, mas também suplicar por todos os santos. Vocês precisam orar uns pelos outros, vocês precisam se ajudar em oração. A luta do seu irmão também é a sua luta, e você também precisa entrar com ele nessa luta em oração, clamar ao Senhor para que ele possa também vencer essas lutas. Mas o texto ainda continua. O texto mostra aqui também a necessidade de nós orarmos
pelos líderes. O versículo 19 agora diz: e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca. Paulo manda eles orarem, perseverarem em oração. Paulo manda eles orarem um pelos outros, fala assim: olha, nesse momento ora também por mim, lembra de mim nas suas orações, para que a palavra me seja dada à boca. Eu não sei se os irmãos têm percebido isso, mas de vez em quando o irmão fala comigo, principalmente quando estamos aqui nos corredores, despedindo os irmãos: pastor, eu estou orando por você. Eu falo: olha, e essas orações têm me mantido de pé. E é verdade, porque eu também careço da oração dos irmãos, e Deus me sustenta com a oração dos irmãos. Só estou aqui domingo a domingo, quinta a quinta, segunda a segunda, porque as orações dos irmãos chegam ao Senhor e Ele ouve e nos mantém de pé. É o Senhor que dá direcionamento na sua palavra, para que nós possamos assim conduzir a igreja, o rebanho do Senhor neste lugar. Eu não sabia, irmãos, até sexta-feira que palavra eu iria ministrar aqui nessa noite, e na sexta-feira Deus nos conduz nessa palavra, para poder trazer aqui. Eu sei que é o Espírito Santo que moveu através da oração do povo dele, orando lá na sua casa, diz: Senhor, usa o pastor para poder trazer uma palavra, para poder falar à igreja, e ele nos conduz nisso, ele traz nisso, é necessário. Lembra-se também dos seus líderes, porque o texto fala aqui, Paulo pedindo: olha, porque eu preciso dessa oração para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, para que eu tenha coragem para falar como devo. E agora eu estou trazendo aqui para os irmãos: ore por mim também, lembra de mim nas suas orações, tá? Porque é extremamente desafiador pregar nos dias de hoje, falar, anunciar. Se já era desafiador na época do apóstolo Paulo, hoje continua sendo extremamente desafiador falar, ir contra o sistema desse mundo. Ontem mesmo eu trouxe uma palavra aqui para os casais, extremamente desafiadora, trazer uma palavra como aquela que eu trouxe ontem. Não acha que é fácil? Aqueles que estavam aqui vão entender, não é fácil falar uma palavra como aquela, porque é uma palavra que vai contra o sistema desse mundo, contra aquilo que é aceitável, contra aquilo que é o diplomaticamente correto, mas é a palavra de Deus e nós não podemos negociá-la, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé, é ela que é o nosso alimento, ela que é a baliza das nossas vidas. Então não abra mão da oração constante, pois ela é fundamental para que você possa vencer as suas guerras na luta espiritual. E nunca se esqueça, fechando aqui agora essa palavra, nunca se esqueça que o objetivo de vencer as lutas é para tornar conhecido o Evangelho de Cristo, para tornar Cristo conhecido. Se você quer vencer as suas lutas apenas para poder você ter um bem-estar, apenas para você ter uma boa posição onde você está, onde você mora, olha, de nada adianta, é vão, de nada adianta. Paulo aqui, ele está dizendo: olha, é porque eu estou pedindo vocês essa ousadia, essa coragem, para que eu possa tornar conhecido o mistério do Evangelho. Essas lutas, essas perseguições, esses enfrentamentos, esses desafios, é para que eu possa dizer lá na frente que Cristo é aquele que vence. Com isso nós cumprimos a grande comissão que Ele deixou para nós, e fazemos semelhantemente a Cristo, que assim o fez, que cumpriu a sua missão. E aqui nós podemos lembrar de Jesus, que também enfrentou as suas lutas. Jesus também teve os seus desafios. Podemos lembrar de Jesus lá no Getsêmani, quando Ele sai e leva os discípulos ali para estar orando junto com Ele, e Ele está ali clamando ao Pai, pedindo ao Pai: Senhor, o Senhor me deu uma missão, eu estou aqui nessa terra, está difícil demais, o tempo está chegando, Pai, olha, eu não estou aguentando. E Ele vai lá e volta com os discípulos, e eles estão dormindo: gente, mas vocês não podem vigiar comigo uma hora, não, ora porque o negócio está pesado. E Ele volta lá e continua clamando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cara, está difícil. A palavra nos mostra toda a angústia, toda a agonia que Cristo enfrentou ali nas suas lutas, mas Ele não desistiu. Ele cumpriu o propósito que Deus enviou a Ele aqui nessa terra. Ele cumpriu a missão, e quando Ele está ali naquela cruz, Ele vai declarar: está consumado.
está cumprido. Pai, a missão foi cumprida, a missão que Tu me deste foi cumprida. Irmãos, nós precisamos nos espelhar em Cristo, para que um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, já tendo vencido todas as guerras, todas as lutas, todas as situações desse mundo, nós possamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, valeu a pena enfrentar as lutas, valeu a pena enfrentar as perseguições, valeu a pena suportar as pressões do mundo, porque através delas eu me mantive firme, através delas eu busquei mais ao Senhor, através delas foram oportunidades para testemunhar do Teu amor, da Tua graça e mostrar Cristo Jesus para aquelas pessoas. E assim como Cristo, Pai, também cumprimos a nossa missão ali naquela terra. Portanto, vença as suas lutas, fortalecendo-se no Senhor, permanecendo firme, revestindo-se de toda a armadura de Deus e por meio da oração constante. E que o Senhor nos ajude a vencermos as nossas lutas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, quero orar por você. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando neste momento, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor te colocou aqui nessa noite, você te colocou para poder estar cultuando junto conosco pela internet, porque você precisava ouvir essa palavra, você precisava entender as lutas e saber em quem você consegue vencer essas lutas, como você vai vencer, e coloque diante do Senhor. Eu quero orar por você neste momento. Pai, obrigado, Deus, quando neste momento o Senhor traz essa palavra aos nossos corações, uma palavra, ó Deus, que quer nos levar a entender as nossas lutas, para que assim, ó Deus, quando nós compreendermos as nossas lutas, darmos os passos necessários para poder vencê-las, ó Pai. Portanto, Deus, nessa noite, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque a nossa luta não é contra pessoas, ó Pai, não é contra carne ou sangue, e por isso nós não temos condições de vencê-las por nossas próprias forças. Então nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes no Senhor, nos ajude, ó Pai, a estarmos fortalecendo no Senhor, buscando em Ti o fortalecimento e assim permanecer firmes, ó Pai. Nos ajude a revestir da armadura que o Senhor deixou para nós, as armas espirituais, para nós lutarmos nesse tempo e vencermos, ó Deus. E Pai, nos ajude a perseverarmos na oração constante, por nós mesmos, por nossos irmãos, por nossos líderes espirituais, ó Pai, para que assim o mistério do Evangelho de Cristo possa continuar sendo desvendado e revelado a tantas pessoas que ainda precisam conhecê-las, ó Pai, para que elas possam assim entender que as lutas que enfrentamos, os nossos irmãos mundo afora também estão enfrentando, mas em Cristo, Pai, nós somos mais do que vencedores, ó Deus. E que nós possamos, como Tua igreja, continuar vencendo as lutas por meio da Tua palavra, por meio da orientação que o Senhor traz para nós, e em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoe, ó Deus, os Teus filhos, que aqui, ó Deus, estão passando por lutas diversas, e eu não sei, ó Deus, aquilo que estava afligindo o coração dos Teus filhos, mas uma coisa eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Deus, há de dar a vitória, porque o Senhor é o Deus que concede vitória a todos quanto a Ti buscam, Pai. Toma essas lutas, ó Pai, e mostra aos Seus filhos que essas lutas não são deles, mas pertencem ao Senhor, e que eles possam sair daqui, ó Deus, com a certeza daquilo que o Senhor há de conceder a eles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias damos ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vença as suas lutas. Saiba que você tem um Deus junto contigo, que é poderoso para te ajudar a vencer as suas lutas, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida e através da sua vida, ao vencer essas lutas. Amém? Glórias damos ao Senhor Jesus.